7 de maio, dia da missa de 7 dias da morte de meu tio, Joaquim Fidelis. E com licença, vamos almoçar. Por favor, só um lancinho. Oi, gato. Bem que eu solteiro. Então me ajude a segurar. Essa barca é gostar de você, então. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by the hole inside. Cheguei à catedral. Luana Vilares era uma das 3 principais familiares de meu tio. Veio ela, depois vieram as outras 2. Ao final da missa, convidei-as para almoçar comigo. Mariana precisava voltar à sua cidade, mas as outras 2 aceitaram. Durante o almoço, o assunto era o morto. Cada uma contou uma anedota, um dito. Éramos unânimes no louvor e nas saudades. Passamos ao gabinete e escolhemos à vontade. Uma caneta velha, uma caixa de óculos, um folheto, um retalho qualquer íntimo. Eu comuniquei que pretendia conservar o gabinete tal qual estava. Abri então algumas gavetas. Estava tudo ali. Cartas, papéis soltos e um caderno manuscrito e datado. Um diário! Grande foi a nossa comoção. Lê-lo era como conversar com Joaquim. Muita observação política e social, muita reflexão filosófica, anedotas de homens públicos, nomes de senhoras, entre outros. Cada um admirava o talento do finado, e continuávamos a ler, saltando páginas, até que bateu meio-dia. As 2 se levantaram, cada qual tinha um compromisso para marcar presença. Concordamos com uma nova reunião no dia seguinte para prosseguir na leitura, mas não aguentei e continuei a ler o manuscrito. Era cheio de retratos, uns de vivos, outros de mortos, curtos e substanciais, com tal fidelidade que a figura parecia fotografada. Segui lendo, quando de repente dei com o nome de Luana Vilares. Estava escrito assim: Luana Vilares. Tenho me referido muitas vezes a ela, e falarei algumas outras mais, se ela não me matar de tédio. Pediu-me há anos que lhe arranjasse um emprego, e arranjei-lhe. Não me avisou da moeda em que me pagaria. Que singular gratidão. Chegou o excesso de compor um soneto e publicá-lo. Falava-me do obséquio a cada passo, dava-me grandes nomes, enfim, acabou. Mais tarde relacionamos intimamente. Conhecia então ainda melhor. Não é má parceira de cartas, boa mulher de família, estúpida e crédula. Com intervalo de 4 dias, já lhe ouvi dizer de um ministério que era excelente e detestável. Ri muito e mal. Toda a gente, quando a vê pela primeira vez, começa por supô-la um varão grave. A razão é a figura, ou, mais particularmente, as bochechas, que lhe emprestam certo ar superior. A primeira sensação que tive foi a do perigo evitado. E se Luana Vilares estivesse ali? Reli o retrato e mal podia crer, mas não havia como negá-lo. Era o seu próprio nome e a mesma letra do tio. E não era a única das familiares. Folhei o manuscrito e dei com Mariana. Mariana Xavier é um espírito subalterno destinado a servir alguém.
Vulgarmente trata as minhas visitas íntimas com alguma arrogância e desdém. Política de lacaia ambiciosa. Desde as primeiras semanas, compreendi que ela queria fazer-se minha privada, e não menos compreendi que, no dia que realmente fosse, punha os outros no meio da rua. Há ocasiões em que me chamam ao vão da janela para falar-me secretamente do sol e da chuva. O fim, claro, é incutir nos outros a suspeita de que há entre nós dois coisas particulares, e alcançar isso mesmo, porque todos lhe rasgam muitas cortesias. É inteligente, risonha e fina, conversa muito bem, só fala mal de alguém por interesse, faltando-lhe interesse. Cala-se, dedicada e insinuante. Não tem ideias, é verdade, mas há esta grande diferença entre ela e Luana Vilares. A Luana repete pronta e boçalmente as que ouve, ao passo que a Mariana sabe fazê-las suas e plantá-las oportunamente na conversação. Ora, o tio Joaquim. Quem imaginaria? Nunca. Ora, o tio Joaquim. Em muitas partes, ao menos, o retrato era semelhante. O que teria dito de mim o finado? Com esta ideia, folheei ainda o manuscrito. 4 páginas adiante, dei com Sorayana. Justamente ela que levara dele uma caneta pouco antes. Talvez a mesma com que o finado a retratou. Bom, dizia assim. Sorayana Madeira, o melhor coração do mundo e um caráter sem mácula. Mas as qualidades do espírito destroem as outras. Emprestei-lhe algum dinheiro, por motivo da família, e porque não me fazia falta. Há no cérebro dela um certo furo, por onde o espírito escorrega e cai no vácuo. Não reflete 3 minutos seguidos, vive principalmente de imagens, de frases translatas. Mortifica-se facilmente no jogo, e, uma vez mortificado, faz timbre em perder, e mostrar que é de propósito. Estupefato, dei enfim comigo mesmo. Este, meu sobrinho, tem 24 anos de idade, um projeto de reforma judiciária, muito cabelo, e ama-me. Eu não o amo menos, discreto, leal e bom. Bom até a credulidade, tão firme nas afeições como versátil nos pareceres, superficial, amigo de novidades, amando no direito o vocabulário e as fórmulas. Quis reler, e não pude. Essas poucas linhas davam-me a sensação de um espelho. Eram poucas linhas, falhas, mas não pareciam caluniosas. Se ali estivesse um público, é provável que a minha mortificação fosse menor, porque a necessidade de dissipar a impressão moral dos outros ia me dar a força necessária para reagir contra o escrito. Mas, a sós, tive de suportá-lo sem contraste. Recordei então as maneiras usuais do finado, as horas de intimidade e riso, a sós com ele, ou com os demais familiares. Evoquei a figura do tio com um olhar espirituoso e meigo, mas em lugar dessa, tão candidata e simpática, a que apareceu foi a do tio morto, estendido na cama, com os olhos abertos. Sacudia do espírito, mas a imagem ficou. Não podendo rejeitá-la, tentei mentalmente fechar-lhe os olhos, mas a pálpebra tornava a levantar-se. Já não era o homem, era o autor do manuscrito. No dia seguinte, apresentaram-se as familiares para ouvir a leitura. Chegaram sofregas, ansiosas. Fizeram-me muitas perguntas. Pediram-me com instância para ver o manuscrito. Mas eu fugia. Dizia isto e aquilo, inventava pretextos. Cheguei a mostrar-me frio, para ficar só. Assim as duas olharam enfim uma para a outra e deliberaram sair, com raiva.